O Internacional se reapresentou depois da vitória sobre a equipe do Colo-Colo e tem uma notícia nada positiva. Alan Patrick teve diagnosticada uma lesão muscular e para por aproximadamente um mês. Quem não tem diagnóstico definido ainda é Fabrício Bustos, que está sendo reavaliado. Mas outro jogador que já estava no departamento médico começou a aparecer no gramado e pode ser uma novidade positiva ao longo dos próximos dias. Daverson fez uma foto em Porto Alegre e chamou a atenção dos torcedores colorados. Eu descobri a verdade sobre essa história e conto para vocês aqui. O dia em que Diego Godin quase jogou no Internacional e o futuro de Léo Borges, lateral esquerdo, formado nas categorias de base do clube, já está definido. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 7 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu ao longo desta quinta-feira, tá? Eu começo falando sobre a reapresentação dos jogadores no CT Parque Gigante. Uma reapresentação que contou com algumas informações relacionadas a departamento médico. A gente estava de olho na situação do Alan Patrick, que era a principal preocupação pensando nos próximos jogos do Internacional. E o clube divulgou que o Alan Patrick teve uma lesão muscular na coxa e por conta disso ele para por 4 semanas, um mês sem Alan Patrick no time do Internacional. É um desfalque importante de um jogador que vinha se destacando no time titular do Mano Menezes e que teve uma lesão muscular de grau 2, uma lesão bem mais complexa, que demora um pouquinho mais para que ele esteja à disposição. Para vocês terem uma ideia, a probabilidade do Alan Patrick voltar está muito voltada para a partida contra a equipe do Melgar, o jogo da volta no Beira-Rio, que deve acontecer ali pelo dia 10 de agosto. Então é um longo período em que o Alan Patrick vai ficar de fora. Ele deve desfalcar o Internacional de 6 a 7 partidas envolvendo o Campeonato Brasileiro, inclusive o jogo da ida contra o Melgar lá no Peru, um desfalque importante que o Mano vai ter ao longo das próximas partidas. Sobre Bustos, que também saiu no decorrer da partida no Beira-Rio contra o Colo-Colo. Ele não teve ainda o diagnóstico da sua lesão, mas ele não tem condições de treinar. Não participou da atividade dessa quinta-feira e está sendo reavaliado. Na sexta, amanhã, ele deve ter algum tipo de diagnóstico divulgado, deve ter algum tipo de parecer sendo emitido pelo Internacional, se tem uma lesão muscular ou se é só um desconforto. O que o Inter repassou também é que o Bustos ele foi para o jogo contra o Colo-Colo no sacrifício, de fato, só porque era o jogo do ano pro Internacional. E aí ele acabou estourando a coxa ou sentindo a coxa. Demorou até, foi lá no segundo tempo. Ele ainda teve a possibilidade de dar assistência pro último gol do Pedro Henrique, mas atenção máxima a essa situação do Bustos, tá? O Wanderson, que já está um tempinho afastado, o pessoal tá com saudade do Wanderson, ele correu em volta do gramado. A expectativa é que ele volte no jogo contra o São Paulo, no Beira-Rio, no dia 20 de julho. Tem mais um tempinho ainda para recuperação do Wanderson, mas ele já começa a evoluir, já começa a correr no gramado. O Wanderson, que também teve uma lesão muscular, foi na partida contra o Botafogo em que o Wanderson se lesionou, tá? Vamos para os próximos assuntos. Eu quero falar sobre o Daverson, tá? Circulou na internet, e o próprio Daverson, quem publicou nas redes sociais dele, uma foto do Daverson e da sua esposa no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Ele estava em Porto Alegre, ele desembarcou em Porto Alegre. E na sequência ele publicou uma foto com um símbolo do Inter. E muita gente, o Daverson tá fechando com o Inter. Não tem nada disso, tá? Eu fui atrás da história, eu conversei com pessoas ligadas ao Daverson, eu conversei com pessoas do Internacional. As pessoas do Inter obviamente me negaram, mas aí poderia significar outra coisa, mas não, tá? Eu vou dar aqui a história verdadeira. O Daverson, ele tá de férias com a esposa dele. E por estar de férias com a esposa dele, ele tá viajando. E tá na Serra Gaúcha, tá? Ele e a esposa dele vieram passar uns dias na Serra Gaúcha. E obviamente que ele tá em São Paulo, para vir pra Serra Gaúcha, ele tem que passar por Porto Alegre. Ele desembarca de avião em Porto Alegre, vai de carro pra Serra Gaúcha, região belíssima lá, Bento Gonçalves, Gramado, Canela, vai tomar vinho, vai comer queijo, vai comer fundi, tudo isso. Só que ele publicou a foto,
estando em Porto Alegre, a gente sabe que o Inter gosta do Daverson, a gente sabe que o Inter está procurando um centroavante, obviamente que essa celeuma ela foi criada. Sobre a foto em que o Daverson está com o símbolo do Inter, essa foto ela foi tirada por uma torcedora colorada que viu o Daverson no aeroporto e reconheceu. Tirou a foto com o Daverson e ela colocou o símbolo do Inter, porque é a torcedora é colorada. E o Daverson só repostou a foto carinhosa da fã, né, da torcedora. E aí ficou aquela imagem, tá? Mas foi isso, não tem nada de Daverson no Internacional, nada mesmo. É um jogador que até interessa, mas o Inter tá mirando outros alvos neste momento pro ataque. Se não der certo esses alvos, até pode parar vindo oferecer alguma coisa pro Daverson, mas não é a tendência de momento. O Daverson tá só descansando, o Guerreiro tá cansado, tá curtindo as férias na Serra Gaúcha. Nessa quinta-feira eu publiquei pela tarde um vídeo contando uma história que eu tive acesso nessa semana. E é uma história do início do ano, que Diego Godin quase jogou no Internacional. Zagueiro uruguaio de Champions League, de Copa do Mundo. O Medina solicitou ele para o Internacional. Ele aceitou o valor que o Inter estava disposto a pagar por ele. Ele queria vir jogar no Internacional, mas de última hora a direção acabou dando para trás e ele fechou com o Atlético Mineiro, tá? Eu conto essa história aqui, vai ali dar uma olhada porque tem alguns bastidores bem interessantes dessa possível vinda do Godin e também de outros jogadores que o Medina também acabou indicando. Para fechar, deixa eu falar sobre Léo Borges, lateral esquerdo formado na base do Internacional que definiu o seu futuro. Ele terminou seu contrato de empréstimo no Porto B, voltaria para o Internacional, só que o Inter repassou ele agora para o Pogoń, da Polônia. E ele tá lá, já na Polônia, inclusive ele postou foto assistindo um jogo do Pogoń lá na Polônia. Contrato até maio de 2025, um vínculo indefinitivo do Léo Borges por lá, o Inter deve ficar com um percentual do jogador. É isso, vai jogar no Pogoń da Polônia, time que aliás jogou Cláudio Milar, este avante, por isso eu conheço bastante o Pogoń lá da Polônia. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Quero todo mundo se inscrevendo lá, aquela história, entrando na comunidade do A Dupla, no Telegram, para ter dicas diárias de apostas do nosso consultor que está arrebentando a banca e tudo mais. Mas, sexta-feira tem Grêmio e Náutico pelo Campeonato Brasileiro. Clássico, oi. Grêmio e Náutico, às 9h30. Odd do Grêmio 1.3, empate 4.2, odd do Náutico 8. Vale dar uma jogadinha lá, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!